Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, é com muita alegria e satisfação que nós voltamos nesse canal para trazer uma palavra da parte de Deus ao seu coração. A palavra não é minha e não é de nenhum homem dessa terra. É exclusiva de Deus. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, é a boca do Senhor falando. Então, eu creio que Deus, através dessa palavra, Ele falará ao seu coração. Eu quero ler aqui com os irmãos. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, deixe também seus comentários para que nós possamos, melhorar a cada dia, o nosso canal e alcançar assim mais vidas. Compartilhe também, porque vidas poderão ser alcançadas através dessa palavra e ser transformado pelo poder do nome de Jesus. Então vamos lá então, está em 1 Crônicas, capítulo 15, e o versículo 25 a seguir, que eu quero estar lendo, 25 ao 29, tá? Eu quero estar lendo nessa tarde. A arca é levada para Jerusalém. Foram Davi e os anciãos de Israel, os capitães de milhares, para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor, da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca, e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. É maravilhoso, irmãos? Muito maravilhoso a palavra do Senhor. A história aqui, ela é de uma riqueza ímpar,
porque nos conta a realização do desejo de um rei, que no caso aqui era Davi, né? Davi, ele tinha no seu coração o desejo de trazer a arca. Mas para que você entenda sobre isso, a importância que é isso aí, a arca, ela era a peça fundamental no tabernáculo. Era a peça mais especial que tinha no tabernáculo. Por quê? Porque ela representava a majestade e a presença de Deus, né? A arca, ela representava a presença do próprio Deus. Só para você ter uma noção de o quanto a arca era especial, né? O quanto a arca significava. E essa arca, ela havia sido roubada pelos filisteus. E o povo então ficou muitos e muitos anos, né, sem essa arca. Repito, que representava a presença de Deus. Tem pessoas que não se importam de estarem longe da presença de Deus, de estarem vivendo longe das coisas de Deus. Tanto faz, tanto fez. Pessoas que não se importam. Saul era um rei que foi antecessor de Davi. Ele era um desses. Nunca se preocupou, nunca se preocupou em todo o seu reinado, É por isso que há diferença entre pessoas, entre um e entre outros. Porque tem pessoas que para ela tanto faz, tanto fez. Tanto faz estar na igreja. Se não for também é a mesma coisa. E às vezes a gente fica observando, irmãos, algumas pessoas que vivem anos e anos nessa mentalidade, entendeu? Que não para ela não faz diferença se ela for na igreja ou não for, se ela ficar um mês sem ir, 2, 3, não faz diferença. E você vai entender ao longo dessa palavra o porquê, né? Então, Davi, ao contrário de Saul, ele tinha o desejo de trazer a arca. Ele sabia o que significava a arca. E Davi era uma pessoa que andava na presença de Deus. Era uma pessoa que compunha os salmos, os louvores. Ele tocava ali naquela harpa
E quando ele estava ali sossegado, tranquilo, ele pegava a harpa e começava a dedilhar aquela harpa, começava a louvar ao Senhor. E tem coisas, irmãos, que não acontecem por acaso. Existem coisas que não é por acaso. Você vai ver a história, por exemplo, dos 3 amigos que foram para a Babilônia, que eram o Sadraque, o Mesaque e o Abednego. E que esses 3, na realidade, eram os 2 companheiros de Daniel, né? Porque eles mudaram, o rei de Babilônia mudaram o nome deles, né? Então, estavam ali os companheiros, né? Daniel e seus companheiros. Mas veja bem que Daniel, a Bíblia diz que ele propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, com a comida que o rei comia, e ele falou assim: olha, deixa que nós comemos legumes. Ai, que maravilha, né, irmãos? Que tremendo, irmãos. Quem é que vai querer deixar um churrasco, né, irmão, para ficar comendo legumes? Somente aquele que tem algo forte dentro dele, que tem algo muito forte dentro dele, porque a mesa do rei era muito farta. É você recusar uma churrascada de uma das maiores autoridades da época, vai, o governo, presidente, e você falar assim: não, eu não quero participar dessa churrascada, eu quero participar, eu quero comer legumes. Agora veja bem, irmãos, por que eu estou falando dessa? Para você entender a questão da arca aqui, entre a diferença entre as pessoas. Os amigos participaram do propósito de Daniel, mas a iniciativa foi de Daniel. E aí você vai ver as histórias, os amigos de Daniel tiveram ali uma marca de Deus na vida deles, de livramento. Mas Daniel, irmãos, Daniel, além da marca de livramento ali da cova dos leões, Daniel foi o homem a quem Deus revelou para ele, vamos dizer, o Apocalipse no Velho Testamento, que revelou para ele os últimos dias. Por quê, né, irmãos? Por quê? Né? E aí eu fico me perguntando por que Deus se manifestou mais a Daniel do que aos outros. Por que entre aqueles que subiram ao monte com Jesus Cristo, Pedro, Tiago e João, por que entre esses 3 Deus se revelou mais a João? Deus revelou a Pedro algumas coisas, a Tiago, Deus manifestou milagre, prodígio. Deus fez coisas tremendas através de Pedro e Tiago, mas de João, irmãos, Deus revelou o Apocalipse para João. Coisas profundas, que nenhum outro apóstolo teve uma revelação do tamanho da revelação
de João, porque João era aquele apóstolo, aquele discípulo que deitava no peito de Jesus, que ouvia as batidas do coração de Jesus, que estava próximo de Jesus. Onde Jesus estava, João estava ali do lado. Quando João estava na cruz, quando Jesus estava ali na cruz, João estava perto, junto com a mãe de Jesus, junto ali com as mulheres. Ele estava ali próximo, foi o único discípulo ali, a ponto de Jesus falar: mulher, eis aí teu filho, João, cuide da sua mãe. Então, existem algumas diferenças entre pessoas, entre pessoas e pessoas, de níveis de aproximação de Deus. E aquele que se aproxima mais de Deus, mais se revela a Ele, mais Deus se revela a Ele. Então nós vemos aqui a diferença agora entre Davi e Saul, que foi um rei que nunca falou em arca, não quis saber de arca, não quis saber de nada. Mas Davi tinha esse desejo no coração dele. Entendeu? Esse desejo no coração dele. E agora ele estava trazendo, depois de alguns acontecimentos, de forma errada de conduzir a arca, que a arca era um objeto santíssimo, que não poderia nem ser visto, ele tinha que ser coberto com lençóis. Ele não poderia ser visto nem por aqueles que carregavam, somente pelo sumo sacerdote uma vez por ano. Então, depois de muitos acontecimentos, Davi agora consegue estar realizando o seu sonho, está trazendo a arca para Jerusalém. E quando nessa caminhada Davi percebe que o seu sonho está sendo realizado, Davi começa a se alegrar de uma maneira tremenda, né? De uma maneira que o Espírito envolve ali ele, e ele vem pulando e saltando e dando glória e louvando a Deus, e o povo estava na mesma visão e adoravam e pulavam e glorificavam a Deus, e estava cada vez que estava caminhando mais próximo, estavam da realização de um sonho, da chegada da arca a Jerusalém, mais próximos estavam de cumprirem os seus propósitos. E aí eu quero abrir um parêntese aqui agora para transmitir algo dentro dessa palavra ao seu coração. Não deixe que as dificuldades do passado, não deixe que os problemas do passado, não deixe que as tristezas e angústias que te venceram no passado te mantenham nele, mas se levante diante do propósito que Deus colocou na sua vida. Eu não sei qual que é o seu propósito. O propósito da Davi era trazer a arca.
O propósito nosso é sempre trazer a presença de Deus para o centro de Jerusalém. A arca é a presença de Deus. Jerusalém é você. Traga a presença de Deus para Jerusalém. Jerusalém é o seu coração, é o centro, onde o trono de Deus tem que estar. É onde Deus irá reinar sobre essa terra, sobre a nova Jerusalém. Então, logo a presença de Deus é a arca, e logo Jerusalém é o seu coração. Vai ter problemas, porque às vezes você vai querer trazer a presença de Deus de forma errada, como aconteceu antes desses capítulos que nós lemos. Foi quando eles trouxeram a arca e por causa da forma errada que eles estavam trazendo a arca, um homem morreu. Uzá. Ele foi rasgado ao meio, porque sabia da responsabilidade. Todo israelita, todo o povo judeu sabia da responsabilidade de não colocar a mão na arca, de não olhar para a arca. Mas abriram mão disso, né? Negligenciaram, né? Negligenciaram. E acabou acontecendo esse grande contratempo. E aí tiveram que deixar a arca na casa de Obed-Edom, esse homem. Ai, ai. Que foi abençoado. Aqui não diz nesse texto, mas tem outras passagens que repetem esse texto, que fala que Obed-Edom foi abençoado por causa da presença da arca. Se a presença de Deus estiver no teu coração, você será abençoado sobremaneira em todas as áreas da sua vida, quer seja ela material, espiritual, conjugal, profissional, seja qual for a sua área, você será abençoado, porque onde a presença de Deus está, há frutos, há bênçãos, há abundância. Onde a presença de Deus está, a vida, a transformação. Então, quando chegaram essa notícia até Davi, isso animou a Davi. Ele falou, então estamos no caminho certo, porque nós trouxemos a arca de uma forma errada. Então o problema é porque nós trazemos a arca de uma forma errada. Então ele orientou o povo, entendeu? Ele orientou o povo. E nessa orientação, que está no 15:12, ele disse, ó, vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos filhos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que preparei. Pois visto que não a levastes da primeira vez, o Senhor nosso Deus irrompeu contra vós, porque não o buscamos segundo nos fora ordenado, né? Então, qual que foi o problema da outra vez? O problema da outra vez é que a arca estava vindo em cima do carro de boi, e não era. A presença de Deus, ela não vem em cima de animais. Por isso que você não pode adorar animal, você não pode adorar imagem, você não pode adorar nada. Porque a presença de Deus jamais ela vai estar num animal, numa ave, seja qual for forma que tiver, não. Então a presença de Deus não podia vir no animal, no boi. Ela tinha que vir
nas costas daqueles que estavam santificados, preparados. Eram os homens que tinham que carregar a presença de Deus. Talvez você espera que alguém traga a presença de Deus até você. Mas é você que tem que trazer a presença de Deus. Agora, não mais aqui, ó. Mas aqui, ó. Os homens, os levitas, carregavam a presença de Deus na arca aqui no ombro. Hoje você pode carregar a presença de Deus aqui, ó. Mas para isso, irmão, existe um processo. Para isso, existe um custo. Para isso existe você precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa se sacrificar. Você precisa pagar um preço. Porque a presença de Deus não é um pedaço de imagem, não é um pedaço de pau, um pedaço de madeira, um pedaço de gesso que você pega com as suas mãos e traz. Eu estou aqui com Deus. Não é. A presença de Deus é muito mais que isso. Muito mais, muito mais, muito mais. Então, você precisa negar-se a si mesmo. Negar. Muitas vezes tudo aquilo que você aprendeu a vida toda, né? Que veio de herança dos pais, dos avós, dos bisavós. É porque minha avó era assim. É porque meu avô disse que tem que ser assim. É porque a minha mãe falou que é assim. Quando na realidade tá tudo aqui, ó. Você não precisa mais nada, senão a orientação da palavra de Deus. Então, agora trazendo a arca da maneira certa, trazendo eles da maneira certa, do jeito certo, então estava dando certo. Estava dando certo. Estava fluindo. A alegria estava sendo manifestada. O nome de Deus estava sendo glorificado. Estava havendo sacrifícios diante da presença de Deus. Deus estava se alegrando. A arca estava vindo para Jerusalém. E aí eles trouxeram, e quando entraram ali na cidade, a filha de Saul, lógico, tinha que ser ela, a filha de Saul, tá cheio de filhas de Saul por aí, tá cheio, 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 tá lotado, lotado, que trazia a mentalidade do seu pai, do rei Saul, que não precisava de arca. Para que arca? Né? Deixa a arca lá. Deixa Deus lá. Deixa a presença de Deus para lá. Vamos viver o momento. Vamos viver a situação de agora. Esse negócio de trazer arca é muita religiosidade. Para que isso? Então, Mical é o símbolo de pessoas que não querem a presença de Deus. Que não querem. E algumas até carregam o nome de cristão. Até carregam o nome de judeu.
mas não querem saber de arca, não querem saber de presença de Deus, não querem, entendeu? É aqueles que querem desfrutar somente dessa terra. Para que ficar falando de céu? Para que ficar falando de morte? Para que ficar falando de sacrifício de Jesus na cruz? Para que ficar falando que Jesus vai vir? São pessoas como essas que são filhas de Saul. E as filhas de Saul, elas desprezam aqueles que têm intimidade com a arca. Ela despreza aqueles que querem trazer a presença do Senhor para Jerusalém. Elas desprezam. E aqui diz que quando viu pela janela, porque ela nunca vai estar no meio, ela vai estar sempre olhando de longe, sempre pela janela, espreitando, nunca vai estar no meio nunca vai sentir a alegria de estar perto da arca. A filha de Saul, ela nunca vai ter um contato genuíno com a arca. Ela nunca vai ter um contato, nunca vai ter uma experiência com a alegria de estar perto da arca. Nunca. Vai estar sempre na janela. E o pior, como eu disse para os irmãos, essa passagem existe em outros livros, o livro de Osés, o livro de Samuel, que fala essa mesma passagem, que repete ela, né? Algumas detalham algumas situações, né? Então, aqui fala que ela, olhando pela janela e vendo o rei Davi dançando e folgando, desprezou no seu coração. Foi algo dentro dela, ela desprezou dentro dela. Então, na outra passagem fala que, eu vou até ler para nós, né? Para nós confirmar isso que eu vou falar, que olha o que aconteceu com a filha de Saul. Está no 2 Samuel 6,16. 2 Samuel 6,16. Ó, aí, quando não ficou só no desprezo, tem pessoa que ela não se contenta apenas em te desprezar, ela tem que falar algo para você. Aí olha só, voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer, chamando o marido de vadio, né? De sem vergonha, né? Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho me alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos,
Quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então, só para os irmãos terem uma noção aí, deixa eu ver aqui, 23D, até o dia da sua morte, 22:14. Então os irmãos verem que a atitude de Mical trouxe, ela foi infértil, né? Ela foi infértil até o dia da sua morte. Ela não gerou mais. Entendeu? Ela não gerou mais até o dia da sua morte. Então, Mical, a filha de Saul, ela é estéril. Então não se preocupe com Mical. Não se preocupe com aqueles que te desprezam, que olham para você e acham que o que você faz não tem valor nenhum. Entendeu? Outras pessoas vão te honrar. Talvez a pessoa que você espera te honrar, que está mais próxima de você, mais próximo de você, não vai te honrar. Quem vai te honrar é o servo, é o menorzinho, aquele que, entendeu? Que ninguém nem vê. É ele que vai te honrar. Entendeu? Então, Davi estava sobremaneira alegre, mas Mical queria tirar a alegria de Davi. Entendeu? Queria tirar a alegria de Davi. Mas a arca veio para Jerusalém. Veio para Jerusalém. Quando você concluir o seu propósito, trazendo a arca, a presença para você, ou qualquer um outro propósito além desse, que esse aí é o principal, trazer a presença de Deus para Jerusalém é o principal. Mas existem outros propósitos que você pode ter, estando debaixo da direção de Deus. Bom emprego, matrimônio, né, uma boa vida, uma vida espiritual ampla, né, um ministério, né? Todos esses são os propósitos que Deus coloca no nosso coração. E quando você concluir esses propósitos, vai ter sempre um Mical na janela que vai apontar o dedo para você. Mas você não fique entristecido, não se prenda nas lembranças, nos acontecimentos de tristeza. Não se prenda a isso. Porque Deus, Ele vai te dar graça para você sempre concluir os seus propósitos. Então, primeiro, não fique preso aos acontecimentos do passado que não deram certo. Segundo, se levante no seu propósito de trazer a arca para Jerusalém, de trazer a presença de Deus para o seu coração. Terceiro, não fique triste por causa de Mical, que fica na janela te apontando os dedos, porque Deus vai fazer com que os seus propósitos sejam concretizados, em nome de Jesus. E quarto, Mical sempre será estéril, nunca vai ter frutos, mas você será uma árvore frutífera
porque a presença de Deus estará em você. E aonde a presença de Deus está, a abundância de bênçãos e de vitória. Que Deus te abençoe nessa tarde. Fique com essa palavra, medite, que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.